Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui dando continuidade à nossa teleaula, falando a respeito da contabilidade, tópicos especiais da contabilidade. Hoje falando aí, continuando nesta questão da análise das resoluções de questões voltado para exame de suficiência, questões voltadas para concurso, aonde buscando sempre trazer a você assuntos da atualidade da contabilidade também, em formas de situação-problema. Sou o professor Alcides, estou com você aqui no final deste semestre, a fim de estarmos juntos buscando o resgate de conteúdo ao longo do curso que você já aprendeu, né? Eu tenho certeza disso, mas nós estamos juntos revisando, buscando levar estas informações para fins de resgate deste conteúdo, além de estar abrangendo assuntos específicos da contabilidade, assunto da atualidade da contabilidade, buscando sempre mostrar a contabilidade hoje no estado contemporâneo, né? Sempre digo a você a importância de você estar conectado, de você estar sempre atualizado como profissional da área contábil. Eu sei que você é aluno futuro contador, né, que vai estar aí ingressando no mercado e que você também já tem que estar buscando as informações necessárias para que você esteja extremamente atualizado. Feito isto, então, eu convido você para que nós possamos ir ao nosso primeiro slide, onde já vamos falar aqui do objetivo específico da nossa disciplina, né? Ela visa apresentar a você a contabilidade atual nos processos de transformação e adequação às novas exigências da sociedade. Veja só que, de acordo com a atualização da sociedade, né, ou seja, o avanço tecnológico, o avanço desta sociedade para o futuro, a contabilidade ela vem se adequando e hoje ela está aí buscando as novas exigências da sociedade, a fim, é claro, de levar as informações dentro do mesmo conceito a respeito do patrimônio para a tomada de decisões. Nunca vai mudar este conceito. O que nós precisamos entender é que cada vez mais a contabilidade está aí atualizada, né? Atualizando-se nas mudanças exigidas pela globalização e o mercado globalização do mercado e da nova tecnologia. Certamente, um dos assuntos mais atuais são o conhecimento contábil, a situação das empresas e sua contabilidade e a tributação e a sua burocracia em nosso país. Muito interessante esta colocação aqui. Abrindo um adendo à nossa teleaula, nós vamos falar a respeito desta atualização da contabilidade dentro deste aspecto da tecnologia, dentro deste conceito, né, como está escrito aqui, que certamente é um dos assuntos mais atuais, né, é o conhecimento contábil. Quando nós falamos deste conhecimento contábil, nós estamos buscando uma amplidão de entendimento aonde o profissional da contabilidade e as ciências contábeis abre-se um leque muito grande para a nossa profissão. Sempre falo aqui, a profissão de contabilidade hoje, ela é exigida no mercado de trabalho, dentro do aspecto empresarial, dentro do aspecto da
entidade pública, dentro do aspecto da auditoria. Hoje, quando você fala nas empresas de natureza SA, das governanças corporativas, não há como nós fugirmos do assunto da necessidade de uma contabilidade ética, de uma contabilidade íntegra, através de documentos hábeis, através de relatórios de auditorias embasado na legislação contábil. Olha para você ver como está aí em grande exigência, né, o mercado emergente para a contabilidade. Então, esta colocação aqui é muito interessante, né? Esta questão da tributação, esta questão... Por que não falar desta exigência dentro do aspecto burocrático para o profissional da área contábil? Voltando novamente no nosso slide... o objetivo da aula é levar você, aluno do curso de Ciências Contábeis, à preparação para exercer a profissão da contabilidade. Nós falamos aqui dos resgates de conteúdo, né, que você viu ao longo do curso, mas também trazer a você aí os assuntos contemporâneos, no que tange ao processo evolutivo da profissão nas mais diversas áreas de atuação, preparando-o para o mercado do trabalho. Quando eu falo preparando-o para o mercado do trabalho, eu estou tentando passar a você um conhecimento em forma destas questões que está sendo apresentado na nossa teleaula, mas que visa a resolução de situações, problema de atualidade dentro da vida do dia a dia de um profissional da área contábil dentro das empresas. A presente teleaula, ela visa levar você à apresentação da contabilidade como instrumento de controle. Apresenta as questões e assuntos que envolvem a preparação para a realização do Exame Nacional, para a realização do Exame de Suficiência e para questões de concurso mesmo. A palavra-chave aqui é avaliação e atualidade. E já dentro do segmento da nossa teleaula, nós temos aqui uma questão de número 19 que caiu no CFC, no Exame de Suficiência de 2017-1, com o seguinte característica: em 31/1 de 2017, uma sociedade empresária recebeu de um cliente um valor de R$10 mil a título de adiantamento de serviços a serem prestados durante o mês de fevereiro. No dia 28/2, a sociedade empresária concluiu os serviços e emitiu uma nota fiscal de prestação de serviço no valor de R$ 9.200. Na mesma data, devolveu ao cliente em dinheiro o valor de R$ 800. Esta é uma questão um assunto muito corriqueiro no dia a dia de uma empresa, receber adiantado de um cliente. O recebimento adiantado envolve algumas situações, né? Porque gera um compromisso para a empresa em prestar o serviço. Este recebimento adiantado, ele a empresa vai ter que prestar este serviço de qualquer forma no futuro. Então, aqui nós temos uma questão societária que apresenta um entendimento no lançamento para a estrutura do balanço patrimonial. Considerando-se apenas as informações apresentadas, desconsiderando-se a incidência de tributo, né? Aqui não pede para você calcular tributo,
entre as opções apresentadas, indique o lançamento contábil realizado pela sociedade empresária, que reflete o registro desta transação em 28/2/2017. Então, ela terminou, recebeu o adiantado e prestou o serviço. No dia 28/2/2017, emitiu a nota fiscal e a pergunta pede para você considerar qual será a forma correta de lançamento contábil. Aqui nós temos um caixa circulante no valor de 10 mil de débito e 2 créditos, um crédito de adiantamento de cliente no valor de R$ 800 e outro de receita de serviço no valor de R$ 9.200. O outro lançamento é adiantamento de cliente no passivo circulante, receita de serviço de R$ 9.200 no resultado e caixa ativo circulante no R$ 800, crédito de caixa. Débito de receita de serviço no resultado, débito de caixa no ativo circulante e crédito de adiantamento de cliente no passivo circulante. Débito de adiantamento de cliente no passivo circulante, crédito de caixa no ativo circulante e crédito de receita de serviço RE, na conta de resultado, no valor de R$ 10 mil. Então, para que nós possamos analisar aqui a questão, qual será a resposta correta? O caixa, débito de caixa ativo circulante no valor de R$ 10 mil. Adiantamento de cliente no valor de R$ 800 e serviço, no valor de R$ 9.200. Será que esta pergunta, esta afirmativa, está correto? Ou será que esta afirmativa não está correto? Será que o débito aqui é no ativo circulante no valor de R$ 10 mil? Será que este dinheiro é um ativo circulante, esse valor que ela recebeu? Na verdade, ela gerou-se uma obrigação para a empresa pagar. Então, desta forma, esta resposta não está correta. Olha, o adiantamento de cliente, ela é um passivo circulante, que a empresa tem que pagar. É uma obrigação, porque ela pegou o dinheiro adiantado. Este lançamento, está aqui correto. Crédito de receita. Este crédito de receita aqui no valor de R$ 9.200, conta de resultado, é um crédito. Caixa é o valor que saiu. Quero lembrar a você que aqui nós estamos fazendo o lançamento final, tá? Nós não estamos fazendo o lançamento inicial, quando o dinheiro lá que o cliente paga entra lá no caixa para a empresa. Aqui eu já estou fazendo o fechamento, porque quando você vende a mercadoria para o cliente, você vai ter lá um recebimento, ele vai entrar no caixa da empresa, mas aqui nós estamos fazendo o lançamento final. Então, a nossa resposta correta é esta aqui. Por isso que eu digo sempre, precisa que, quando você leia a pergunta, você esteja prestando bastante atenção na pergunta para que você possa, então, estar respondendo de forma correta. Ali, quando nós estamos fazendo este lançamento, nós já estamos falando do fechamento. Nós não estamos fazendo o primeiro lançamento quando, de fato, a empresa recebeu. Então, dando sequência à nossa aula agora, eu deixo você com um vídeo aonde você estará assistindo e logo em seguida voltaremos. Há relatos de que as primeiras manifestações contábeis datam de cerca de 2000 a.C. com os sumérios, e há quem diga que a linguagem escrita foi inventada por contadores primitivos.
No mercado baseado na troca de mercadorias, a contabilidade servia para definir quanto alguém possuía de uma determinada mercadoria e qual o valor de troca dessa mercadoria em relação a outra. A contabilidade iniciou-se empiricamente no século XV. Atualmente não há qualquer dificuldade na delimitação dos objetivos da contabilidade no terreno científico, a partir do seu objeto, que é o patrimônio. O objetivo científico da contabilidade manifesta-se na correta representação do patrimônio e na apreensão e análise das causas das suas mutações. Já sob a ótica pragmática, a aplicação da contabilidade a uma entidade particularizada busca promover os usuários com informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações, o que compreende registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos expressos sob a forma de relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios. As administrações públicas encontram-se perante o desafio de melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos seus serviços. No entanto, todos esses desafios têm de ser vencidos com orçamentos inalterados ou mesmo reduzidos. Como contribuição para a sistematização e estudo desses fenômenos da prática contábil, poderíamos partir para uma classificação de dimensões contábeis dos seguintes grupos de relações formados a partir do ponto de vista dos contabilistas e derivados das influências mais importantes observadas na atividade prática: dimensão jurídica, dimensão administrativa e dimensão econômica. Entende-se a contabilidade como ciência, pois tem um objeto próprio de estudos, estuda o objeto sob um aspecto peculiar ou próprio, estabelece leis, relações entre os fatos de validade geral e perene, enseja a previsão de fatos, tem metodologia específica, tem tradição como conhecimento e enseja a aplicação do seu conhecimento. Atualmente, o contabilista de vanguarda transcende em suas atividades a simples decupagem, organização e transmissão de dados. O profissional da contabilidade se apresenta, no atual contexto global, como um consultor, auxiliando seu cliente em decisões estratégicas, apontando caminhos e soluções para o sucesso de seus parceiros. O profissional da contabilidade em exercício pleno de suas funções é essencial para um país desenvolvido, justo, de administração transparente e equilibrado economicamente. Olá, estamos de volta. Muito bom este nosso vídeo, né? Porque ele apresenta o profissional da contabilidade de vanguarda. Eu gosto muito da expressão contabilidade de vanguarda. É aquele profissional contábil aonde ele já adquiriu a quebra do paradigma de uma contabilidade que se era pregado até a década de 90 e no decorrer da globalização ela sofreu a exigência pelo mercado de que ela também evoluísse. Hoje, quando nós falamos em contabilidade de vanguarda, nós estamos falando de um profissional contábil muito mais voltado para a venda de informação. A venda de informação hoje é muito mais importante do que a venda do serviço contábil. Ainda que caiba ao profissional contábil estar realizando, sim, os lançamentos contábeis, estar fechando todos os eventos que ocorrem dentro da empresa. Mas esses lançamentos contábeis, ele tem como produto final as informações, e estas informações são as que devem ser extremamente refinadas, né? Como eu coloco sempre nas minhas teleaulas, falando que o contador de longe deixou de ser aquele profissional contábil que gerava as informações e que hoje ele passou a ser os gestores destas informações, porque somos nós quem temos aí vamos assim dizer, a ferramenta através da contabilidade para assessorar, como assessor e não somente como prestador. Por isto que é importante a contabilidade, ou ela é, vamos assim dizer, indispensável para o desenvolvimento do país.
Como foi colocado no nosso vídeo, o contador ou a contabilidade, ela tange no aspecto da administração, no aspecto da economia e no aspecto jurídico, porque juridicamente, como sempre falo a você, cabe a nós, os profissionais da área contábil, buscar o conhecimento das legislações, tanto tributária, quanto empresarial, quanto trabalhista, para que nós possamos, então, estar prestando um serviço de qualidade. Economicamente, cabe ao profissional da área contábil apresentar soluções, bem como econômica, bem como administrativamente, para o gestor através das informações. Então, a contabilidade é, sem dúvida nenhuma, um instrumento indispensável para a administração profissional, para a administração empresarial e para a administração do país. Então, é de suma importância. E nós estamos aí, dentro desta profissão, né, que dentro do meu ponto de vista, chega a ser uma ciência quase que filosófica. Então, dando sequência agora à nossa aula, eu trago a você uma questão que vem em forma de atividade, para que você esteja solucionando, né, as características fundamentais previstas na estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são a de relevância e de fidedignidade, né, representação fidedigna. No que diz respeito a essas características, avalie as informações a seguir. Essas características fundamentais, elas foram elaboradas pelo CPC 00, que traz aí o arcabouço da estrutura conceitual das demonstrações contábeis, que veio junto com a Lei 11.638, a fim de trazer a atualização da contabilidade e as adequações às normas internacionais de contabilidade. Então, veio aí essas características, né, fundamentais, juntamente com as características de melhoria, que trouxe aí suma importância, né, até mesmo abrangendo ou, vamos assim dizendo, acoplando, né, os princípios contábeis. A informação, então, nós temos aqui o seguinte, dentro destes itens. As informações contábil-financeira é relevante quando é capaz de fazer a diferença com o valor preditivo e com o valor confirmatório nas decisões. O outro item fala que a informação contábil ela pode ser capaz de fazer a diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários decidam não levá-la em consideração. Olha, ainda que alguns usuários não levem a contabilidade em consideração, estas informações é capaz de fazer a diferença. Para ser representação fidedigna, a realidade retratada deve ser completa e neutra e estar livre de erro. Então, nós temos aqui essas três afirmativas e no próximo slide nós temos aqui os itens pelo qual você deve optar para dizer se os itens do slide anterior está como afirmativa correta ou não. Então, eu deixo você agora com esta atividade e logo em seguida nós voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, estamos de volta. Muito obrigado a você aí da Bahia, do Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação. Um grande abraço a vocês, né? Dando sequência aqui à nossa pergunta, né, na resolução da nossa questão, vamos lá ao nosso slide, onde estaremos, então, analisando aqui os aspectos desta colocação. A informação contábil financeira, ela é relevante quando é capaz de fazer a diferença com o valor preditivo ou o valor confirmatório nas decisões. Veja só, quando a contabilidade ela não tem a capacidade de prever o futuro, porque ela trabalha com eventos passados, porém, ela tem uma destinação preditiva, né? Então, esta informação contábil financeira relevante, ela tem que fazer esta diferença. Então, isto aqui é uma afirmativa que está correta no aspecto da colocação. O item 2 diz o seguinte: a informação pode ser capaz de fazer a diferença em decisão, ainda que alguns usuários decidam não levá-la em consideração? Lógico que sim, né? Então também está correto. A informação, ela pode ser capaz de fazer a diferença. Não quer dizer que porque um ou outro usuário da contabilidade não leve em consideração o aspecto da informação na tomada de decisão, não significa que a informação contábil não é capaz de fazer esta diferença. Então, também é uma informação correta. O item 3 fala-se o seguinte: para ser representação fidedigna, a realidade retratada deve ser completa e neutra e estar livre de erro. Isto também é uma informação correta, né? Como pode ser fidedigna uma informação incompleta e cheia de erro? Então, aí não é fidedigna. Então, para ser fidedigna, ela tem que ser deste jeito, completa e livre de erro. Então, os 3 itens é uma afirmação correta com relação às características de relevância, né? Que está lá no CPC. Logo, a nossa resposta correta aqui é a letra E. Os 3 itens é capaz de fazer esta diferença. Aqui na nossa colocação aqui como base legal, trata-se o seguinte, ó: a utilidade da informação contábil financeira será melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. As características qualitativas fundamentais são relevância e fidedignidade. Então, ela tem que ter relevância e tem que ser fidedigna, fiel. Uma informação relevante é quando é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelo usuário. E ela é fidedigna quando, para ser esta representação, ela é perfeita e fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Então, completa, neutra e livre de erro são informações fidedignas. E relevante é quando é capaz de fazer a diferença aos usuários. Então, veja como é colocado aí esta questão e ela traz aí estas características. Seguindo adiante aqui, esta aqui é outra questão, diz que de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada no setor público nas demonstrações contábeis devem ser elaboradas e publicadas pelos entes da federação, de modo a permitir evidenciar a consolidação das contas públicas em âmbito nacional. A partir desta informação, avalie aqui as informações a seguir. O balanço orçamentário, ele
deve demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas? No seu entender, você entende que o balanço orçamentário ele deve apresentar receitas e despesas previstas em confronto com a realidade? Sim, né? Isto aqui é uma informação também, uma afirmativa correta. É uma afirmativa que apresenta aí, vamos assim dizer, este balanço tem que ser deste jeito, né? Ele tem que apresentar este confronto. O balanço financeiro, ele deve evidenciar as receitas e despesa orçamentária, bem como o ingresso de dispêndio extra-orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transfere para o início do exercício seguinte. Lógico, também o balanço financeiro ele tem essa função e ele tem que evidenciar esses dados como está colocado aqui, observando, né, levando em consideração o somatório do saldo do exercício anterior. As demonstrações das variações patrimoniais, ela deve evidenciar as variações verificadas no patrimônio? Se eu parasse de perguntar aqui, você já via me responder que sim, né? Claro, né, a demonstração das variações patrimonial tem que evidenciar as alterações verificadas no patrimônio. Senão, não seria demonstração de variações. Resultante ou independente da execução orçamentária. É sim, né? Ela é independente da execução, ela vai apresentar esta alteração. Assim sendo, também é uma afirmativa correta. A demonstração dos fluxos de caixa, ela permite a análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa e a análise da utilização de recursos próprios e de itens de terceiro em suas atividades. Este é, de fato, o papel da demonstração do fluxo de caixa de qualquer entidade, permitir a análise da capacidade da entidade gerar caixa. Isto pode ser para a contabilidade pública quanto para a contabilidade privada. Tanto uma quanto a outra, este é de fato a função da demonstração dos fluxos de caixa. Então, todas estas informações aqui estão corretas no aspecto da legislação. Então, assim sendo, a nossa resposta correta aqui é a letra E, também, né, apresentada de acordo com a legislação. E aqui nós temos uma base que traz essa questão. A NBCS T 16.1 a 16.11, ela fala a função social da contabilidade do setor público. E ela deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar as informações necessárias para a tomada de decisão, a prestação de contas, instrumentalização e controle social. Então, dentro desta colocação aqui, nós vamos encontrar todas as informações que lemos no exercício anterior, né, nas afirmativas anteriores. Seguindo adiante, agora nós temos uma questão de ética. Então, veja só que nós apresentamos aqui uma questão pública, uma questão empresarial e agora, depois, uma questão do CPC e agora da estrutura das demonstrações contábeis e agora nós vamos caminhar para uma questão do Código de Ética do profissional da área contábil. O Código de Ética do profissional contador, aprovado em 1970, representou o alcance de uma importante meta. Com a consolidação e o amadurecimento da profissão, a atualização de conceitos éticos na área e o código e o diálogo intenso com os diversos segmentos da comunidade contábil, após 26 anos,
a resolução do CFC 290 de 1970 foi revogada pela resolução 803 de 96, que aprova o novo Código de Ética do Contador, que é vigente até os dias atuais. Se você parar para pensar, este Código de Ética, hoje, ele já está também com mais de 10 anos, né? Mais especificamente, 22 anos de aprovação aí. E ele fala o seguinte no seu artigo 2º: exercer a profissão com zelo e diligência, honestidade e capacidade técnica observada toda a legislação vigente, em especial aos princípios da contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade, e resguardada os interesses de seu cliente e os empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. Considerando o Código de Ética vigente, avalie-se o seguinte, está aqui neste nosso próximo item, né? Considerando o Código de Ética vigente, avalie estas afirmativas. Não é permitido o profissional da contabilidade oferecer serviços profissionais mediante aviltamento de honorário? É permitido ao profissional de contabilidade transferir parcialmente a outro profissional a execução dos serviços a seu cargo, mantendo em sua responsabilidade técnica o serviço? É permitido ao profissional da contabilidade publicar em seu nome trabalho científico ou técnico do qual tenha participado? É correto o que se afirma em item 1, item 2, item 1 e 2, item 2 e 3, item 1, 2 e 3. Qual será a resposta correta aqui? Você acha que é permitido ao profissional da contabilidade oferecer serviços profissionais mediante aviltamento de honorário? Não é permitido, né? Esta afirmativa diz que não é permitido. Então, não é permitido. O aviltamento de honorário, você sabe que é diminuir o preço do honorário. Então, é uma afirmativa correta, porque isso não é permitido pelo Código de Ética. É permitido ao profissional de contabilidade transferir parcialmente a outro profissional de contabilidade e execução dos serviços de seu cargo, mantendo a sua responsabilidade técnica do serviço? É permitido sim, né? Nós podemos passar para outro executar, desde que a responsabilidade técnica seja do profissional da área contábil. Então, não tem problema nenhum, desde que ele esteja acompanhando. Então, também é uma afirmativa correta. É permitido ao profissional da contabilidade publicar em nome o trabalho científico ou técnico o qual tenha participado? Sim, né? Desde que ele tenha participado, ele pode participar, né? Ele pode publicar em seu nome também. Então, é uma afirmativa que está de acordo com o Código de Ética. Então, a resposta correta aqui é também a letra E. Olha só que nós estamos trabalhando com algumas questões que está afirmando como sendo a letra E. Esta aqui é uma questão do ENAD, a questão número 31 do ENAD de 2015. Então, aqui o artigo 2º do Código de Ética, ele fala que exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observar toda a legislação vigente, em especial os princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, e agora nós temos as características que veio aí para acoplar juntamente com estes princípios, e normas e regulados os interesses e resguardados os interesses de seus clientes e
ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência dos profissionais. Então, isto está dentro do aspecto do Código de Ética. E aí vem, seguindo adiante aqui, ó, considerando as determinações previstas neste Código, avalie as condutas descritas a seguir. E aí nós temos alguns aspectos destas condutas. Um profissional contador que atua como perito foi indicado para emitir laudo de apuração de haveres. No entanto, por não se considerar capacitado para a tarefa, decidiu recusar o convite. Esta afirmativa é uma afirmativa que, no seu entender, está correto? Sim, né? Quando você, como profissional contábil, se considera não apto para a execução do serviço, cabe você não aceitar. Assim sendo, é uma afirmativa que está correta dentro do aspecto do entendimento do Código de Ética. Um profissional contador que atua como consultor recomendou ao seu cliente, proprietários de microempresa ou de grande empresa, que mantivesse a escrituração contábil regular. Isto também está correto, né? O profissional contador, cabe a ele orientar os seus clientes, independente do porte da sua empresa, que seja mantido a escrituração contábil de forma regular. Um profissional contador que atua como auditor, a não participar de eventos relacionados à educação continuada, cursos, congressos, de quaisquer outros eventos relacionados à atualização profissional. Você acha que ele está atuando de forma correta? De acordo com os aspectos da legislação, vem aí então a pergunta, né? Na verdade, aqui é uma afirmativa incorreta, né? Se você for ver, o profissional que atua como auditor, ele tem que estar inteiramente atualizado, bem como o contador, como nós temos tocado no assunto aqui. O Código de Ética em consonância com as condutas profissionais descrita em... Aqui nós vamos ver que é a letra C. Esta é a resposta correta de acordo com o entendimento da legislação. Nós podemos dizer que este, então, é a forma correta de responder. O Código de Ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa. Seu conteúdo deve ser pensado para atender às necessidades que aquela categoria serve e representa. Eles são feitos para enfatizar os valores que devem ser praticados pelos profissionais e instituições. Aqui nós temos moral, ética e caráter. Então, de acordo com os aspectos colocados aqui na nossa pergunta, o Código de Ética, ele tem esta função. Logo, como nós vimos ali, os profissionais, eles têm que estar seguindo, né, esta ética profissional. Cabe aí, seja este profissional da área que for, ele tem que observar o código de conduta, o código de ética da profissão. Aqui nós temos aqui esta integração da moral, a ética, o caráter do profissional que exerce este tipo de atividade. E aqui nós estamos colocando, né, especificamente para o contador. O contador, ele tem que trabalhar de forma a não ferir esta ética, porque isto traz valorização à profissão. Nós precisamos entender que todas as vezes
que nós atuamos de forma ética, nós estamos atuando em próprio benefício, tá? Nós estamos valorizando a nossa profissão com quanto pessoa e com quanto profissional. Seguindo adiante, nós temos aí mais um vídeo que eu deixo a você e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. From the sun, people get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know you're never alone. You can always come back a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Get ready, get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Olá, muito bom este nosso vídeo, né? Porque eu estava aqui assistindo e isto vai surgindo uma série de pensamentos, né? Trazendo aí alguns aspectos dos nossos conceitos relacionados à ética, a princípio. E você viu que ele é bastante abrangente porque ele serve de análise de uma forma introspectiva, né, onde você passa a analisar a você mesmo com quanto pessoa, com quanto profissional, em uma época onde está tão aflorada esta nossa exigência com respeito à ética. Você viu que ali numa altura do vídeo mostra alguém pisando sobre uma nota de dinheiro, um pouco de dinheiro enfiado dentro do sapato. Assim você vai vendo como é colocado alguém que
a respeito de pontualidade. Então você vai vendo como é amplo este negócio da ética. E às vezes a gente até para e fala, poxa, eu sou ético. E muitas vezes nós não analisamos aspectos ínfimos do nosso dia a dia. Mas é importante, traz à tona este pensamento para que nós possamos compreender melhor esta questão da ética. Seguindo adiante aqui em nosso próximo tela, nós temos aqui, que é também uma questão que eu trouxe a você para que seja resolvido em forma de atividade, a seguinte colocação. Uma sociedade empresária, ela adquiriu um equipamento que ficou disponível para uso nas condições operacionais pretendida pela administração em 2/1/2012, pelo valor contábil de 180 mil. A vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos e seu valor residual em 18 mil reais. A depreciação do equipamento é calculada pelo método linear, ou seja, o método aceito pela fiscalização. E não foram observados indicativos de perda durante toda a vida útil do equipamento. No dia 31/12/2016, a sociedade empresária vendeu este equipamento por 90 mil reais. Foi vendida, e aí vem então a seguinte pergunta. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a NBC TG 27R3 do ativo imobilizado, o valor contábil a ser baixado desse equipamento em 31/12/2016 é. E aqui nós temos algumas alternativas para você fazer esta consideração de acordo com o que diz a legislação. Então, eu deixo a você aí alguns minutos para que você esteja trabalhando em cima desta questão e logo em seguida voltaremos comentando e dando continuidade à nossa teleaula sobre esta questão que está aí para você em forma de atividade.
Olá, estamos de volta, dando sequência à nossa teleaula, agora sim falando da questão onde estava aí em atividade para você estar fazendo. Muito obrigado a você pela participação, um grande abraço. Seguindo adiante, chamo você ao próximo slide, aonde vamos ver aqui como é colocada esta questão, né? Então, ele fala aqui a respeito da aquisição desse bem, pelo um valor de R$180 mil, e R$18 mil foi o valor de residual, né? De acordo com a lei, é permitido pela legislação fazer este valor residual. Além disso, fala também que a depreciação é linear e a venda deste produto foi por R$90 mil. E aí trouxe aqui os itens pelo qual nós podemos, então, concluir qual é o valor que vai ser baixado na contabilidade. Então, para que nós possamos entender aqui, vamos aqui ao cálculo, né, as formas para que nós possamos compreender. O bem foi comprado por R$180 mil no dia 2/1 de 2012. A depreciação anual é de 10%, segundo o que foi determinado pela legislação, uma vez que o bem dura 10 anos, né? Eu até já passei assim a vocês que você vai dividir por 10 para achar aqui o valor do percentual. Sempre pegar 100 e dividir pela quantidade de anos, você acha o valor do percentual a ser depreciado. O valor, então, aqui do residual seria 18 mil, logo vai ser depreciado 162 mil, 10% ao ano, vai ser, então, este valor aqui, né, no 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que foi a época em que o bem foi vendido. Chegamos a um valor de depreciação aqui, de R$81 mil. Desta forma, 162 menos 81, chegamos então ao valor do bem de R$99 mil. Então, este é o valor que vai ser baixado na contabilidade de acordo com a legislação. Então, o correto é a letra C. Vai ser baixado na contabilidade por 99, mas ele foi vendido por 90 mil. Então, desta maneira, nós precisamos entender que não houve lucro na venda deste produto para a empresa. No nosso próximo slide aqui, nós vamos ter o seguinte: uma sociedade empresária iniciou as suas atividades em janeiro de 2017. Nesse mês, ela realizou as seguintes transações: aquisição de mercadoria no valor de 20 mil, imposto de circulação destas mercadorias e serviço recuperável foi de R$ 3.500, venda de mercadoria no valor de R$ 25 mil, 50% das mercadorias adquiridas, né? Quando ela comprou aqui, ela vendeu 50%. Sobre a receita obtida na operação, há incidência apenas do ICMS na alíquota de 12%. Considerando-se que essas foram as únicas transações efetuadas no mês, após o registro contábil de apuração de ICMS, a sociedade empresária apresentará. Ela apresentará o que aqui? A pergunta é: um saldo de ICMS a recuperar no valor de 400, um saldo de ICMS a recolher no valor de 1.300, um saldo de ICMS a recolher no valor de 3.000, um saldo de ICMS a recuperar no valor de 3.400. Então fica aí esta pergunta para que você faça esta análise, né? Uma questão relacionada à contabilidade comercial, uma aquisição de um bem e mercadoria,
porém aqui é levado somente em consideração o aspecto da conta gráfica do ICMS, né? Para isto, nós vamos então analisar a aquisição da mercadoria por 20 mil, aqui as informações que nós temos lá na primeira informação, na primeira planilha. Então, nós vamos pular direto para esta planilha aqui. Nós compramos mercadoria no valor de 20 mil e pagamos, né, o ICM que nós temos a recuperar é de 3.400. Nós vendemos mercadoria no valor de 25 mil e o ICMS sobre a venda dá R$3.000. Assim sendo, nós vamos ter um saldo de ICMS a recuperar. Você sabe que o ICMS ele é calculado desta forma, né? Se o valor da compra é maior que o valor da venda, nós vamos recuperar. Se o valor da venda é maior que o da compra, a empresa teria que recolher o ICMS, a diferença deste ICMS no decorrer do mês, de acordo lá com o seu número de inscrição estadual, né? Então, logo a nossa resposta correta aqui é a letra A. Nós vamos ter um saldo de ICMS a recuperar no valor de R$400. Então, de acordo com a fórmula de cálculo para aplicabilidade de recuperação de ICMS, nós temos aí esta colocação que faz com que nós chegamos a este resultado. Então, aqui fica desta forma. No nosso próximo slide aqui, nós temos a seguinte questão. Uma sociedade empresária comercial apresenta os seguintes dados referente ao período de janeiro a dezembro de 2016, extraído do seu balancete de verificação. Custo de mercadoria vendida, custo bruto, faturamento bruto das vendas, ICMS sobre as vendas, receita de dividendos, receitas financeiras e vendas canceladas. Então, esses saldos aparecem no balancete de verificação da empresa. Nós estamos falando de balancete de verificação e não balanço patrimonial. Então, considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a Lei 6.404/76, o valor do lucro bruto a ser evidenciado na demonstração do resultado do período é D. Então, é feita esta pergunta, tá? A você. Olha, qual que é o valor do lucro bruto? De acordo com a estrutura das demonstrações contábeis exigida pela lei. Qual é o lucro bruto? Você sabe que lucro bruto é como que você vai calcular lucro bruto? Você tem que analisar a estrutura da DRE, como que seria calculado o lucro bruto. Aqui nós vamos então encontrar, ó, o custo, toda aqui é aquela planilha que nós temos lá no início, né? Com valor das mercadorias vendidas, custo das mercadorias vendidas, o ICMS sobre a venda, dividendos recebidos, receita financeira, vendas canceladas. Na estrutura da demonstração contábil, nós temos aqui uma receita de vendas, né, que é o faturamento bruto, no valor de R$800. As deduções das receitas, nós vamos ter o que é dedução de receita? Venda cancelada e imposto sobre venda, dentro da estrutura da demonstração contábil da DRE. Então, diminuindo aqui, nós vamos chegar ao lucro, a receita líquida, receita operacional líquida no valor de R$682 mil. Aí nós precisamos analisar o que é que vai diminuir para chegar ao lucro bruto. Então, nós vamos diminuir o seguinte,
é os custos das mercadorias vendidas, que é composto por estes, o custo da mercadoria, né? E os custos operacionais, que seriam fretes, que iria compor aqui o lucro bruto. Então, a pergunta é feita, qual será o lucro bruto? Ela não está perguntando. Nós demos sequência aqui na DRE como receita de dividendo, porque receita de dividendo não faz parte das receitas operacionais, né? Receitas financeiras também não faz parte das receitas operacional. Aí nós chegamos aqui ao lucro antes da aplicação do IRPJ, como não tem outras despesas operacionais. Se tivesse, nós íamos aplicar as despesas operacionais. Mas a pergunta é qual é o lucro bruto. Logo, o lucro bruto é R$ 122 mil. Desta forma, então, a resposta correta nossa a assinalar é R$ 122 mil. A questão de número aqui que nós temos, né, de 2017, a questão de número 8, né, que é esta aqui, nós temos aqui a seguinte indagação, que a questão é feita. Uma indústria adquiriu por R$ 800 mil a patente para a fabricação de um determinado produto. Embora a patente garanta a fabricação exclusiva do produto por 20 anos, a indústria definiu que, após 10 anos, descontinuará a fabricação do produto e irá vender a patente a terceiro, inclusive com o compromisso já firmado nesse sentido. Na data de registro contábil, estima-se que o valor residual é de R$ 240 mil. Então, esta aí é a situação, problema apresentada a você de acordo com esta questão. Não foram observados indicativos de perda com redução ao valor recuperável. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a NBC-TG número 4R3 de ativo intangível, a cota anual de amortização da patente calculada pelo método linear é D. E aí vem alguns itens aqui para você fazer esta análise. Você sabe que aqui nós estamos falando de um ativo intangível. Por quê? Porque nós estamos falando de uma marca, né? A empresa, ela adquiriu aqui uma patente. Assim, de acordo com a legislação contábil, quando nós estamos falando de bens tangíveis, o que você aplica? Você aplica depreciação. Quando nós estamos falando de bens intangíveis, você vai aplicar aí o que? De acordo com a nossa pergunta aqui, você vai aplicar a amortização, né? Então, de acordo com a NBC-TG número 4R3, você vai aplicar a amortização aqui. E a pergunta é, ela diz que é linear, a pergunta é como que fica então esta colocação aqui desta situação. Então vamos lá a nossa explicação desta pergunta. Olha só, o valor do bem foi 800 mil, o valor residual 240 mil. Então, sobra aqui um valor de bem de 560 mil. É 20 anos o tempo de exaustão, mas a empresa vai depreciar em 10 anos, não é isso? Como nós colocamos aqui. Ela vai fazer essa questão em 10 anos. Esta amortização em 10 anos, né, que não é bom, é tempo de exaustão, porque ela vai explorar esta marca, né, mas o que nós estamos calculando não é exaustão, né, a amortização, tá?
Então, ó, veja só, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, 10 anos, como que você vai fazer? É o mesmo cálculo, né? Então, logo será 10%. Você vai fazer o mesmo cálculo, 100 dividido por 10. Então, o valor aqui é de 56 mil reais. Então, a nossa resposta, de acordo com o que determina a legislação, é a letra C, 56 mil reais. Este será o valor que vai ser amortizado aqui de acordo com o que determina a legislação. Então fica aí esta questão, né, para que você compreenda como que é feito o cálculo diante desta situação. Veja aí que nós aplicamos o período que ela tinha de vida útil, mas utilizamos o período que ia ser utilizado pela empresa. A partir de então, ela iria então vender esta marca, não iria mais explorar, de acordo com a nossa colocação. Seguindo adiante, vamos ao próximo quadro. Nós temos aqui agora uma reflexão. E esta reflexão traz a você o seguinte: é possível uma empresa sobreviver sem contabilidade? Então eu deixo a você aqui alguns minutos para que você esteja refletindo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa aula.
Olá, estamos de volta com a nossa reflexão, mais uma vez agradecendo a você pela participação, você aí da Bahia, um grande abraço, né, aos alunos, obrigado pela colocação. De fato, a empresa faz-se necessário que ela mantenha esta contabilidade, a contabilidade é extremamente necessário, é impossível uma empresa sem contabilidade, né? Sem isto, a empresa é fadada à falência, como vocês colocaram aí. Quero agradecer aos outros polos que também estão participando, um grande abraço a vocês, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Rondônia, um abraço, muito obrigado pela participação. Mas é isto mesmo, né? De suma importância para a vida útil da empresa e para que ela mantenha os seus controles, né? Então, dando sequência agora à nossa aula, vamos para uma outra questão neste nosso próximo slide, que trata do seguinte assunto, né? Esta questão, ela é de uma sociedade empresária que apresentou os seguintes dados relacionados à folha de pagamento. Olha, aqui é uma questão sobre legislação trabalhista, né? O salário bruto de pessoal administrativo foi R$20 mil. INSS dos segurados, empregado 8%, INSS empresa 20%. Então, tem aqui alguns dados elencados, né, de acordo com o salário bruto da entidade, e aí vem a seguinte questão. Informações adicionais. Para este caso, deve-se considerar a incidência de outros... Deve-se desconsiderar as incidências de outros componentes da remuneração ou de encargos sociais. Esta situação não está enquadrada entre os casos de desoneração da folha de pagamento. É uma folha de pagamento que não é feito pelo regime de desoneração. A sociedade empresária realiza as apropriações dos fatos, inclusive dos ajustes de saldo para conciliar com as guias emitidas para o recolhimento. Dentro do próprio mês de competência, os pagamentos são realizados no mês subsequente. Então, a colocação é esta aí. As explicações. Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a opção que tem, respectivamente, o valor do INSS enquadrado no grupo de despesa com pessoal e o INSS a recolher enquadrado no grupo de salários e encargos sociais. Então, são duas situações. Uma tem que bater com o valor do INSS das despesas e outra tem que bater com o valor do INSS a recolher. Para que você faça essa questão, é indispensável o fato de que você faça a contabilidade, né? Você vai ter que utilizar-se do seu aprendizado de lançamentos contábeis. Pode ser que lá na hora da execução de uma prova, você não faça os lançamentos como eu coloquei aqui, mas em mente você tem que ter este conhecimento. Então, primeiro você tem a despesa de salário a pagar no valor de 20 mil, né? Como você tem salários a pagar a INSS a recolher, que refere-se ao valor do INSS descontado do empregado, INSS, despesa a INSS a recolher, que refere-se ao valor do INSS patronal. E aí você precisa fazer o razonete, despesa de salário a salários a pagar. Eu não coloquei aqui, mas eu não trouxe o razonete deste do salário, mas você teria que ter, então, este razonete, tá? E como nós estamos trabalhando somente com... a pergunta é sobre o INSS, eu trouxe os dados do INSS. Qual é o valor, então, que representa o INSS a recolher e as despesas de INSS? Então, é R$ 5.600 e R$ 4.000, de acordo com a legislação aqui. Ó,
Então, vamos ver aqui qual será a nossa resposta correta. Esta aqui, né? R$ 4.000 e 5.600. Então, essa é o INSS enquadrada como despesa, 4.000. E INSS a recolher, R$ 5.600. Esta é a resposta correta de acordo com o que diz a legislação. No nosso próximo quadro, em relação à obrigação das notas explicativas, conforme estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, é correto afirmar que a divulgação em notas explicativas é suficiente para a correção de erro do material com efeito claramente definido, ocorrido na mensuração de um ativo do exercício? Sim. Então, é uma resposta correta. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática e devem apresentar o conteúdo do parecer de auditores independentes? Sim, né? Uma sociedade empresária que revende mercadoria deve divulgar nas notas explicativas a relação das mercadorias negociadas pela empresa? Não, né? Uma sociedade empresária que que revende mercadoria de acordo com os dados aqui, qual será que revende a mercadoria? Deve divulgar as notas explicativas, as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque? Sim, né? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D. Esta é a resposta que nós devemos evidenciar aqui. As notas explicativas, ela traz esta função de acordo com a legislação. Então, aqui no aspecto final da nossa teleaula, nós buscamos apresentar conteúdo contemporâneo da contabilidade, contemplando questões da atualidade aplicado ao exame de suficiência e outras provas e concurso, levando sempre a você questões atualizadas. Com isto, então, eu quero agradecer a sua participação, aluno, aluna, tutor e tutora, agradecer o nosso tutor eletrônico que está aqui, ao nosso operador de mesa e deixar a você um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos novamente, se Deus assim permitir.